yo entiendo español, es muy fácil, yo no tengo embarazos con esta lengua. Lo que temos para hoje, Sancho de Dulcinea. No vez do ano passado, nós falamos sobre estratégias de estudo e estudo de idiomas. Então hoje eu vim tirar algumas dúvidas. Na verdade, esclarecer alguns assuntos que eu percebo que muitos dos meus alunos têm dificuldade e que alguns deles eu tive dificuldade durante o processo de aprendizagem do idioma em relação à concepção de tempo. Em qualquer idioma, em qualquer cultura, a língua está relacionada ao modo de pensar, concepção de mundo de uma determinada língua. Por isso que há palavras que só existem em um determinado idioma, construção sintática é diferente. Não é simplesmente uma questão de traduzir palavra por palavra, é todo um conceito, toda uma língua nova, que de fato é. E eu vim apresentar hoje 5 dicas sobre a concepção de tempo para talvez não embaralhar tanto você na hora de se expressar. O primeiro dela foi uma estratégia que eu fiz quando eu era menor, os dias da semana. Em culturas de origem latina, como é o caso da Espanha, da Itália, os dias da semana, eles são colocados em ordem dos deuses da cultura greco-romana. Diferente de nós aqui, mesmo também sendo de origem latina, o português tem uma influência nessa concepção da Igreja Católica que mudou o nome dos dias da semana. Enquanto nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, e isso por causa da Semana Santa, né? Essas outras culturas usam a ordem dos deuses, ou dos dias que eram adorados esses deuses nas semanas da antiguidade. Por isso a dica é do espanhol, mas acaba influenciando também no italiano. Llámame jueves. Llámame jueves, que aparentemente está dizendo me chame quando for quinta-feira. Temos a sequência inicial de cada um dos dias da semana. O domingo e o sábado, igual. Domingo, sábado ou domenica, sábado, e dá na mesma. O primeiro dia daquele corpo celestial que está mais próximo da Terra, que é a Lua, lunes, llama Lu, é o único que começa com ele. Então, depois disso, qual é o outro mais próximo, na sequência, né, da Terra? Marte. Vênus e Mercúrio esquece, tá bom? Então, Marte resolveu dar uma festa e vai chamar todo mundo. Antes disso, ele precisa da ajuda de Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses. Miércoles vai chamar os outros deuses. O primeiro que tem que receber o convite é o rei dos deuses, é o deus dos deuses para essa cultura, que é Zeus ou Júpiter. Depois, sim, ele começa pelas mulheres, primeiras damas, Viernes, que é Vênus. Depois ele chama quem ele quiser. Lunes já está lá, é a lua mais próxima. Depois Martes, Miércoles chama Miércoles, Miércoles invita a Jueves, que invita a Vênus. Llámame Jueves. ¿Vale? A segunda dica, mesmo que você não consiga com toda essa historinha, ela na verdade deveria ser a primeira, é que mesmo sabendo disso tudo, eu confundia muito, acho que até o ensino médio, chegar na faculdade, não sei, a ordem, quem vinha primeiro, se era martes ou miércoles. É só você ir pela lógica alfabética. O M já está estabelecido, então quem vem primeiro? O A ou o I? Se é o A, então vocês martes, e depois daqui vem miércoles, tá? Confunde muito, principalmente com os alunos agora que não usam relógio de ponteiro de jeito nenhum, é tudo digital, relógio do celular, do computador, então não precisa ter essa concepção. Ainda mais que quando bota 14, 13, 16 é que eles não percebem mesmo, porque é o sistema americano, né, a IMPE. Isso também tem a ver com a concepção de mundo que perpassa a língua. Lembrando, o ponteiro menor é o ponteiro de horas, o ponteiro maior é o ponteiro de minutos. Se a gente pega o relógio e corta ele uma linha vertical e uma linha horizontal bem no meio, nós vamos ter 4 partes, certo? Cada uma dessas partes vão ser chamadas de quartos. E o que interessa pra gente são só os quartos superiores. O que a gente fala, às vezes, muito no Brasil, de são 15 para meio-dia. São 10 para meio-dia. E geralmente a gente só fala isso quando tá com 15 mesmo, ou talvez 20. Esse mesmo sistema, só que nós não vamos falar 15, 2. Nós vamos falar somente ali dentro de 15. Frente, se eu tenho o meu ponteiro
de hora, independentemente da hora qual for, 2, 3, 4, 8, 9, 6. Se eu tiver o meu ponteiro de minutos em 15, é comum o uso de 8:15, ou são las 3:15, não. São las 3:15, são las 8:15, vale? Como você já entende que o quarto é 15 minutos. É a mesma coisa dizer, são 12:30, ou são las 6:30, porque eu sei que o ponteiro está dividindo metade do relógio. É a mesma coisa, o quarto só está dividindo em quarto. No caso do quarto final, do 9 ao 12, nós não vamos dizer que são 8:03. Não. A gente vai pegar a hora da frente e tirar. Só isso. Se são 8:45, eu vou dizer que é a hora seguinte, no caso 9, menos 15 minutos. Ou seja, 9 menos um quarto do relógio. 9 menos quarto. Para todo o sistema do ponteiro seguinte. No caso do adiante, a gente pode dizer, por exemplo, que são 8:05, 8:10, 8:15, vale? Mas quando é no sistema de 45 para 60, né, minutos, então a gente vai tirando. Então, se o meu ponteiro menor tá, sei lá, em 3 horas, e o ponteiro menor está no 11, então eu vou dizer que são 4 menos 5. 4 menos 5. No 10, 4 menos 10. Se são 4:45, então 5 menos 4. E, sei lá, são 6:50, o mesmo sistema, só que aí eu tiro 10 minutos. Então, se são 8:50, 9 menos 10. 12:55, então 1 menos 5. Isso a gente só vai pegando na prática e se nós concebermos o relógio através dos ponteiros. Outra coisa muito comum, a escrita mediodía, medianoche. Se escreve junto. Mediodía, uma palavra só. Medianoche, uma palavra só. E por fim, uma que eu me policio muito, errava muito mais antes. Não se pergunta que horas são. Porque nós aqui no Brasil temos o costume de perguntar que horas são. Ai, são 2 da tarde. É 1:15. São 5:40. Enfim, que horas são? Em espanhol é no singular que se pergunta. Que hora es? Mesmo que a resposta seja no plural. Porque se for acima de 1, a concordância obriga que seja plural. Posso perguntar que hora es? E ter como resposta são as 4 em ponto. São as 8 menos quarto. Mesmo que seja plural, você só tem uma possibilidade de ser singular, que é quando dá 1 hora da tarde ou 1 hora da manhã. ¿Vale? Estas son las dicas, ¿no?, acerca del tiempo en español. Espero que te ajude, que facilite a sua vida, que você tenha entendido. Que tem mais dúvidas, coloquem aqui sugestões de temas, de conteúdos que vocês gostariam de tirar dúvida, gostariam de explicação mais detalhada. Nos vemos amanhã com a sugestão de um canal no YouTube, que possamos sair da biblioteca e ir além dos meios de vento. Valeu!